Meus caros amigos e amigas, hoje vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns, capítulo 1, item 59. Mas antes de começar o nosso vídeo, eu vou te pedir que curta, compartilha e comenta nos nossos vídeos para que esta plataforma possa dar importância ao nosso trabalho e divulgar os nossos estudos. Nesta parte do estudo, Allan Kardec aborda o tema sobre a mediunidade de efeitos físicos e o poder do espírito sobre a matéria. Perguntar-se-á, talvez, como pode o espírito, com auxílio de matéria tão sutil, atuar sobre corpos pesados e compactos, suspender mesas e etc. Semelhante objeção, certo que não será formulada por um homem de ciência, visto que, sem falar das propriedades desconhecidas que esse novo agente pode possuir, não temos exemplos iguais sob as vistas? Não é dos gases rarefeitos, nos fluidos imponderáveis, que a indústria encontra os seus mais possantes motores? Quando vemos o ar abater edifícios, o vapor deslocar enormes massas, a pólvora gaseificada levantar rochedos, a eletricidade lascar árvores e fender paredes, que dificuldades acharemos em admitir que o espírito, com o auxílio do seu perispírito, possa levantar uma mesa, sobretudo sabendo que esse perispírito pode tornar-se visível, tangível e comportar-se como um corpo sólido? Vamos então, meus prezados amigos e amigas, comentar essa parte do estudo do Livro dos Médiuns. Muitos podem questionar como um espírito, utilizando uma matéria tão sutil quanto o perispírito, pode exercer influência sobre objetos físicos pesados e compactos. Como suspender mesas ou provocar fenômenos físicos variados, que testemunhamos em sessões mediúnicas de efeitos físicos. À primeira vista, tal questionamento pode parecer lógico, sobretudo àqueles que desconhecem a complexidade das forças espirituais. Entretanto, quando analisamos com uma mente aberta e estudiosa, percebemos que a ciência, mesmo a material, já nos oferece exemplos iguais que nos ajudam a compreender essa ação. Kardec, com sua sabedoria didática e racional, nos lembra que as forças mais poderosas na natureza muitas vezes encontram-se nos elementos mais sutis. O ar, por exemplo, algo que não podemos ver, é capaz de abater grandes edifícios em uma tempestade. O vapor, invisível aos nossos olhos, tem a capacidade de mover enormes massas e transformar o funcionamento de fábricas inteiras. A pólvora, quando gaseificada, possui uma força tão grande que pode levantar rochedos. A eletricidade, outra força invisível e sutil, pode lascar árvores e fender paredes com uma força devastadora. Esses exemplos do mundo material nos levam a refletir se elementos tão sutis da natureza podem exercer tamanho poder sobre a matéria densa. Por que nos surpreenderíamos com a possibilidade do espírito, com o auxílio de seu perispírito, atuar de maneira semelhante? Isso nos ensina que os fenômenos mediúnicos de efeitos físicos são uma extensão natural das leis universais que regem a interação entre a matéria e o espírito. O espírito, ao se manifestar no mundo físico, utiliza seu perispírito como instrumento. Esse corpo fluídico que pode se tornar visível e tangível em determinadas circunstâncias, atua como intermediário entre o plano espiritual e o plano físico. Com essa ferramenta, o espírito pode manipular fluidos, gerar forças e até mesmo levantar objetos, como no fenômeno das mesas girantes. O perispírito é, portanto, a chave para entendermos como o espírito interage com o mundo material. Por meio dele, as forças espirituais fluem, canalizando energias que, sob determinadas condições, se tornam visíveis ou tangíveis aos nossos sentidos. O espírito pode densificar seu perispírito a ponto de gerar efeitos físicos, sem que isso vá contra as leis naturais que conhecemos. Muito pelo contrário, é uma ampliação de nosso entendimento dessas leis.
Dessa forma, compreendemos que o Espiritismo, ao nos esclarecer sobre a mediunidade de efeitos físicos, também nos convida a expandir nossa visão do mundo natural. Não estamos lidando com fenômenos sobrenaturais, mas sim com a aplicação de leis que ainda desconhecemos ou compreendemos de forma limitada. Allan Kardec nos lembra da importância de estudar essas leis com humildade e dedicação, pois elas abrem as portas para uma compreensão mais profunda da existência e de nossa interação com o universo espiritual. Assim, meus irmãos e irmãs, a mediunidade de efeitos físicos não é um mistério insondável. Pelo contrário, ela nos oferece uma oportunidade de expandir nossa visão do mundo e do poder do espírito sobre a matéria. Ao utilizarmos o exemplo de forças sutis, como o ar, o vapor e a eletricidade, podemos entender que a natureza espiritual também possui leis e energias que, embora invisíveis à primeira vista, são capazes de grandes feitos. Que possamos continuar estudando, refletindo e, acima de tudo, confiando na sabedoria divina que nos oferece o conhecimento espírita. A fé raciocinada proposta por Kardec é a nossa melhor guia nesse caminho de entendimento, em que a razão e o sentimento se unem para nos aproximar da verdade. Muito obrigado a todos pela atenção e que Jesus nos abençoe sempre em nossa jornada de conhecimento e amor. E até o nosso próximo vídeo.